E aí, vamos falar um pouco sobre o nosso chat personalizado RMVE Orçamento, chat que vai mudar a maneira como você vê essa área tão preciosa, tão delicada, tão sensível que é um orçamento de obra, né? Quem aí nunca fez um orçamento e na hora da execução descobriu que estava errado? E o pior de tudo, né? Não tem da onde tirar mais o dinheiro, tá ali, já comprou um monte de material, pagou um monte de hora extra e você descobre que ainda está faltando etapas para ser executado, está faltando material, bate aquele desespero. Tudo isso porque certamente você fez um orçamento correndo, ou você pediu para alguém fazer o seu orçamento e ele não dominava a técnica, né? A gente já passou por isso aqui muitas vezes, mas olha, esse ciclo aqui já passou há muito tempo. Todos nós aqui no escritório utilizamos chats personalizados, que são os nossos assistentes. Através deles, a gente consegue ganhar mais tempo, mais velocidade, ter liberdade para fazer outras atividades. Para você ter uma ideia, dentro do nosso chat RMVE Orçamento, a gente consegue ter uma precisão muito alta, porque ele trabalha com dados atualizados. Para você ter uma ideia, tudo que ele faz para nós lá dentro está com base nas normas vigentes dentro do Brasil, nos cadernos de orientações técnicas, seja TCPO, seja SINAP. Ele busca também tudo que está acontecendo na atualidade, referente a material, lá dentro do caderno de SINAP, para saber se aquilo que a gente está colocando na obra realmente está conforme a lei, os cálculos que eles fazem está baseado na norma, é claro. Tudo isso aqui garante mais tranquilidade, mais seriedade, mais assertividade no nosso trabalho. Então, ó, vou mostrar para você na tela como que a gente utiliza ele, como que ele funciona e já te convido para você clicar, adiciona agora aqui nesse link aqui, ó. Faça a aquisição do RMV, o orçamento, que eu tenho certeza que vai mudar a forma como você faz o orçamento hoje. Você vai ver que o seu nível, né, de assertividade vai subir muito, o seu nível de lucratividade vai se tornar maior e, claro, aquela sensação de tranquilidade, né, de dever cumprido, porque sabe que fez um bom orçamento, agora só precisa fazer uma boa execução. Bom, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho como que funciona a estrutura da nossa RMV Orçamento, um chat personalizado que nos ajuda aqui na produção, não só de um orçamento, mas como na criação de uma estrutura analítica, nos ajuda a fazer toda uma leitura, né, e uma interpretação dos projetos, claro, de um ponto de vista técnico, sempre aí com base naquilo que ela foi treinada, né, no que a gente programou ela. Ela também nos auxilia muito em questões relacionadas à construção. Então, muitas vezes a gente tem alguma dúvida, alguma pergunta um pouco mais técnica que a gente precisa de um esclarecimento melhor, ela consegue nos ajudar. Mas vamos lá, vamos passo a passo mostrar como que funciona, tá? Que a gente já está com ela aberta já. A gente trabalha com três opções diretas de entrada, tá? Mas você pode vir na quarta, que é chegar aqui e perguntar para ele o que você deseja. Então, primeiro, se você tiver alguma pergunta relacionada à engenharia, você pode clicar aqui no 1, vai abrir uma opção para você, a gente vai mostrar. Se caso você deseja criar, já ir direto com uma estrutura analítica de um projeto, você pode vir até aqui, ele vai fazer umas perguntas, ou se você tiver o PDF do seu projeto, você pode incluir aqui, ele vai te auxiliar na identificação desse projeto. É claro que ele vai fazer algumas perguntas, vai fazer um bate-papo com você para poder entender melhor as informações do seu projeto. Também tem a opção de iniciar um orçamento do zero. Aí também é a mesma situação, você pode incluir um projeto para ele fazer essa leitura, ele vai fazer as perguntas complementares, ou você pode simplesmente vir aqui e fazer o passo a passo. Mas antes de tudo, vamos lá, vamos perguntar para ele, né? O que ele faz aí, para a gente poder ter uma ideia. Aí ele nos responde, né? Eu sou um chat orçamentista, RMV, especialista em obra civil. Minha função principal é criar orçamentos técnicos completos de obra com base nas normas brasileiras, como a NBR 12721, a NBR 15575 e a NBR 6118. Tem base também no TCPO e na tabela SINAP. Ele atua como um engenheiro orçamentista, né, que orienta, coleta informações estratégicas e gera todo o documento necessário para viabilizar a construção. Note-se que ele fala que ele atua como um engenheiro orçamentista no quesito de coletar as informações, entender o processo. É claro que esse processo final, a análise final, a avaliação, é fundamental a participação de um engenheiro, um técnico, né, um arquiteto, para poder validar e garantir, né, que aquilo que foi apresentado está correto. É claro, quando a gente fala validar, você pode se questionar e falar, pô, mas então para que eu preciso do chat? O chat, ele vai te auxiliar, ele vai ficar tudo parametrizado, vai te entregar muito mais rápido do que você fazer linha a linha, né, sozinho.
Então, uma coisa que talvez você levaria 2, 3 dias, ele vai te entregar em coisas de 5, 10 minutos. Mas a gente precisa do acompanhamento técnico, do responsável técnico, porque é o seu CREA, é seu CAL que está em jogo. Então, você, independente de ser um software, ser uma inteligência artificial ou ser o seu assistente, pessoa humana que está fazendo, você como responsável técnico tem a obrigação de analisar todo o projeto, todas as informações que está lá, certo? Aí ele continua falando para nós, o que que ele te entrega, né? Estimativa completa de materiais por etapa de obra, cálculos estruturais básicos como volume de concreto, aço, escavação, cálculo de fundação, impermeabilização, laje, telhado, alvenaria, memorial descritivo técnico profissional, lista de materiais detalhado por etapa e agrupada, tabela de mão de obra por serviço, incluindo homem-hora, cronograma físico em dias úteis por bloco, estimativa de equipe necessária, pedreiro, servente, armador, custo estimado total da obra, incluindo a margem de segurança e BDI. E aí ele fala para nós como que eu funciono. Né? Eu sigo um roteiro de perguntas divididos em blocos, dados da obra, terreno, estrutura, instalação. Cada pergunta é numerada e com alternativa, né? Quando possível. Com base nas respostas, eu faço os cálculos e entrego conforme a metodologia RMV, com a máxima precisão técnica e foco na execução. O que acontece aqui? Nós desenvolvemos esse chat para nos atender às demandas do dia a dia. Então, toda vez que a gente precisava fazer um orçamento, analisar um projeto, realinhar um planejamento, um cronograma, a gente tinha que parar o que está fazendo, ir lá, ficava 2, 3 horas, muitas vezes um dia, dois, para poder fazer uma atualização. Nós resolvemos pegar o que nós mais utiliza dentro do nosso dia a dia, entre, né, os nossos conhecimentos, as aplicações técnicas, e começamos a criar um banco de dados. A partir do momento que foi criado um banco de dados, nós transferimos essas informações para a inteligência artificial e a gente foi moldando um chat personalizado que trouxesse para nós as informações necessárias com alto grau de confiança, como se fosse um de nós aqui no escritório que estivesse fazendo esse trabalho. O resultado é muito satisfatório. Hoje mesmo, se a gente for pensar em tempo que a gente gasta para fazer um orçamento ou fazer uma estrutura analítica de um projeto para a gente poder focar na parte de execução, no cronograma, hoje o ganho que a gente tem de produtividade com ela é surreal, tá? E vocês vão perceber na tela aqui. Parece no início, né, que a gente fala, poxa, mas é um processo que eu tenho que preencher linha a linha. Sim, ele vai coletando informações, mas com o tempo que ele já conhece, a maneira que você está trabalhando, como que você está desenvolvendo, você vai ver que ele vai se tornando mais rápido e mais personalizado ao seu dia a dia, aos seus comandos, né? É muito importante que você sempre faça, mesmo que seja um novo orçamento, busque sempre fazer dentro do chat que você abriu. Que quanto mais você alimenta ele, mais informação tem. Robert, posso criar vários chats? Pode sim. Aí o que acontece? Ele vai utilizar, ele vai salvando as memórias, ele vai aprendendo, mas ele vai carregar com ele todas as informações do que você usa também nos demais chats, né, nas demais abas. Toda vez que você pede um novo chat, que você cria uma informação, o banco de dados vai acumulando todas as informações e vai sendo utilizado conforme você precisa. Bom, vamos lá. A parte de deseja perguntar algo relacionado à engenharia é uma coisa muito simples. Você já faz isso hoje normalmente utilizando o chat, porém aqui é mais dedicado para a engenharia civil, tá? Para a área de construção. Então ele vai te ajudar sempre de um ponto de vista técnico, tá? Então ele sempre vai te trazer alguma resposta com base em alguma norma, alguma orientação, também respeitando sempre ali a questão de ética profissional. Então ele tá sempre embasado nas leis que regem o nosso país. A parte de EAP, nós vamos iniciar aqui por um orçamento, e aí, quando finalizar o orçamento, a gente solicita a EAP. E esse processo pode ser feito direto pela EAP, tá? Mas aqui eu vou te mostrar o passo a passo de um orçamento para se tornar mais bacana, para vocês entenderem o que, que o chat pode oferecer para vocês, o que, que ele podem fazer por vocês. Vamos lá? Então vamos iniciar aqui um orçamento técnico de obra. Vou digitar o 3 aqui ou eu posso escrever, tá? Bom, aí ele começa a fazer algumas perguntas para nós sobre, primeiro, identificação do cliente. Por que que ele faz isso? Ele vai emitir no final para você um relatório técnico, ele vai te perguntar algumas coisas, qual o tipo de relatório que você quer, e neste você pode já solicitar que ele te entregue com o nome do cliente. Então, é importante que você identifique o seu projeto. Ah, Robert, eu não quero identificar, quero deixar em branco. Tudo bem, não tem problema, tá? Você pode falar para o chat, ó, esse bloco eu quero deixar ele em branco. Você tem essa opção. Mas eu sempre recomendo que você escreva aí, tá? O nome do cliente e os dados. Como que a gente pode usar? A gente pode escrever direto o nome do cliente, você pode escrever, ou você pode simplesmente pegar e ir numerando. Eu gosto de fazer assim, ó, 1 traço
coloco o nome dele, né, no caso aqui, ou se eu quisesse colocar direto só nome, ele também iria entender, tá? E aí eu vou dando vírgula. Dois, que é referente ao quê? O telefone dele. E aí eu vou preenchendo. Três, e vou fazendo isso até preencher todos os dados que ele me solicita, tá? Eu vou preencher aqui e nessas partes a gente vai dando sempre uma acelerada no vídeo para poder a gente ganhar um pouco mais de tempo aí. Bom, primeira parte foi preenchida, aí ele vem com a nova pergunta, né? Agora ele quer saber sobre a obra. Posso fazer da mesma maneira que eu fiz? Posso, Robert, posso colocar tudo de uma vez? Posso pegar a informação e escrever direto na tela? Pode, vou inserir de um outro formato agora. Agora vou aqui, coloco tudo de uma vez, ó. Qual é o endereço? Rua das Flores, bairro, Jardim Primavera, cidade, estado, Campinas, São Paulo, CEP. Terreno está regularizado? Sim. Ele continua avançando, tá? O bloco um é um bloco bem extenso, que ele tem algumas informações que ele vai estar nos solicitando, e aí ele vem de novo perguntando qual é o tipo da obra, se ela é popular, médio padrão, alto padrão. Por que que ela faz essa pergunta aqui? Porque como ele está atrelado ao TCPO, ao SINAP, a tabela SINAP, então ele entende que assim o custo de um material de alto padrão é diferente para o material de uma obra popular. Então é fundamental que a gente faça esse apontamento para não correr o risco dele fazer uma conta que vai ficar fora da nossa realidade, tá? Bom, vou responder ele, vou falar que é uma obra médio padrão, vai ter quatro moradores e nós vamos trabalhar com uma casa de 120 metros quadrados. Agora ele vem com uma pergunta relacionada ao terreno. Essa parte aqui é muito importante, tá? Não deixe de preencher, porque isso aqui fala muita coisa da obra, principalmente quando a gente for pensar em fazer o planejamento para construir, essa informação aqui são vital. Então, pra você ver, nós temos aqui 16 perguntas e ele fala: o terreno ele está regular, ele é irregular. Se ele for regular, informa as medidas, né? Qual que é a frente, quais são as laterais. Se o terreno ele não for regular, você informar ele aqui que ele é irregular, ele vai abrir um novo campo para você perguntando qual que é a dimensão deste terreno, né? Ele te faz justamente as perguntas que muitas vezes passa despercebido, né? Outra coisa que ele te pergunta, como que está a topografia desse terreno aí? Ele é plano, ele é aclive? Por que dessas perguntas também? Se você falar que ele é aclive ou declive, ele vai te perguntar também, mas aí qual que é o sentido dele, né? O que pode estar mudando? Ele é aclive? Opa, legal. Lá na frente eu posso pensar, eu vou fazer uma rampa, ele é declive? Opa, também vou fazer uma rampa, ou eu vou construir, deixar a garagem embaixo. São informações que nos ajudam muito, né? E por último, aí ele até pergunta, ó, qual que é a capacidade da caçamba padrão em metros cúbicos que será usado para retirada de terra? Caso você precise fazer alguma retirada de terra, alguma escavação, ele vai te fazer o cálculo em cima dessa informação. Eu vou responder aqui a caçamba, eu vou deixar ela com um valor de 5 metros cúbicos, eu posso deixar ela zero também, tá? Mas, caso eu precise dentro do meu projeto fazer alguma retirada de terra, eu já sei que eu tenho uma caçamba ali para me utilizar. Aí depende muito da caçamba que você utiliza aí na sua cidade, tá? Então fique atento a essa informação. Bom, vamos para o outro bloco, ainda dentro do bloco um, mas outra categoria de serviço, que ele vai agora perguntar sobre os serviços básicos, que são o quê? A energia elétrica aí disponível no terreno, né? Sim ou não? Qual é a situação da rede de água? Existe rede de esgoto? Está asfaltado? Essas informações são importantes para a gente ter no nosso cadastro, mas também para a gente pensar, olha só, se eu estou num terreno que não tem rede elétrica, eu já sei que a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir o serviço básico, né? Energia e água eu preciso estar no terreno. Não consigo trazer energia e não consigo trazer água para agora para cá, Robert. Então eu já sei que dentro do meu escopo para poder fazer a execução, eu vou precisar de um gerador, eu vou precisar de água, eu vou pedir emprestado para o vizinho, questão de esgoto, eu preciso de um banheiro químico nessa obra, e quando eu fizer a tubulação, será que eu vou precisar conectar direto na rede, eu vou precisar de fossa, tudo isso daqui é importante, tá? Questão de asfalto também, para a gente saber como que tá a via. Eu consigo colocar um caminhão se eu precisar entregar, dias de chuva é tranquilo para fazer a entrega, ou se chover, vou ter muito barro. Todas essas informações é fundamental, tá? Então aqui eu vou estar respondendo, vou dizer que sim, para energia, a rede de água é encanada, existe esgoto e tem asfalto na rua. Bacana. Aí ele vai agora fazer uma pergunta. E aí? E o terreno? Como que está o fechamento dele? Existe algum muro construído? Você vai fazer algum muro? Aí ele te pergunta de novo, ó, se não existe o muro, você deseja construir? Sim ou não? Se você deseja, qual que vai ser a altura média desse muro? Terá portão de acesso? Qual é a largura do vão do portão? Essa largura do portão, a gente pode pensar já no portão maior, tá? O portão aí
de serviço, né, de veículo, na verdade. Então, quando você for pensar neste cálculo, já pensa, ó, preciso de pelo menos 4 metros para mim colocar ali um veículo passar, 4,5 metros, eu consigo fazer um portão com acesso para veículo e pedestre. Não, não, na minha região é 4 metros aqui, é o suficiente, meu carro é pequeno, eu posso estar colocando ele aí que eu não vou ter problema. Bacana. Aí você vai colocar conforme a sua necessidade, tá? Ele vai te perguntar também, aqui algum lado vai ser muro de arrimo? Pode ser que um dos lados do muro, a parte de trás do muro, tenha uma necessidade de se criar um muro de arrimo. Então, quando você indicar aqui, ele vai fazer o cálculo em cima dessa informação. Então, é muito importante. Ah, nenhum ó. Então, você vai colocar que não, tá? Você deseja pintura no muro? No caso de acabamento, se você informar que sim, ele vai até te perguntar qual é a cor, o tipo de acabamento. Ele vai entender que você vai chapiscar, vai rebocar e vai deixar o muro ali pronto para receber o fundo e posteriormente a tinta. Por último, ele vai te perguntar também se você deseja incluir uma estimativa de portão. No caso, como a gente vai falar que existe um vão, a gente precisa sinalizar para ele. Ó, sim, eu quero que você inclua um valor de 6 mil ou não. Eu quero que você inclua um valor de 8 mil. Eu já cotei, eu tenho essa informação. Não tenho essa informação, ele vai adotar um valor padrão de 6 mil, tá? Não, não quero incluir o valor do portão. Aí você sinaliza que não. O que que eu posso fazer aqui, tá? Eu posso aqui dizer para ele em números também. Então eu vou lá. Existe um muro? A gente vai colocar aqui, ó, 21. Bom, ele já me informa, né, um resumo do que eu preenchi, e aí ele já vem de novo com outras informações. Legal, ó. Agora a gente vai para o sistema construtivo e estrutural. Qual vai ser o tipo de construção? A gente vai falar que vai ser a parte convencional, né, do tipo convencional. Posso digitar aqui o número um, porque eu já tenho a resposta lá pré-definida, né? Qual que vai ser o tipo do bloco? E aqui a gente pode colocar a informação que a gente precisa, tá? Qual o tamanho do bloco que eu vou utilizar aqui? No nosso caso, nós vamos usar o bloco de concreto para vedação, certo? Como a gente vai trabalhar com vigas e pilar, não faz sentido a gente estar utilizando o bloco estrutural. Posso colocar a medida do bloco? Posso. Vamos colocar que o nosso bloco tem 14 por 19 por 39 centímetros. Bacana. Agora ele vem com uma pergunta que é muito legal, tá? Sobre a divisão dos ambientes. Então ele te pergunta: informe os cômodos da casa, qual é a quantidade de dimensões aproximadas, ou podemos aplicar um padrão, né? E quando ele fala aplicar um padrão RMV na casa de 120 metros quadrado, ele entende que o quê? Se eu só selecionar tamanho de sala, quantidade de quarto, ele vai fazer a conta para mim em cima do que a norma diz em questão de tamanho mínimo. Então, automaticamente o chat vai fazer essa conta para nós. Então, eu posso dizer para ele, ó, eu vou ter tantos quartos, tantos banheiros, uma cozinha, e ele vai fazer para mim o cálculo. Nota que até ele fala, ó, caso prefira, posso aplicar o modelo padrão, já equilibrado com corredores de 10% e área molhada normatizada. Deseja informar os cômodos manuais ou aplicar um padrão? Aqui é um momento que, assim, se você está fazendo um orçamento já com o seu cliente e ele ainda quer ter uma ideia de gasto, não existe projeto, você pode aqui desenhar, falar, olha, vamos quantos quartos? Dois, três quartos. Ah, legal, sala, cozinha, banheiro, vai ter alguma suíte? Então você faz essa projeção. Se você já tiver o seu projeto em mão, aí você pode sinalizar as dimensões que estão lá no projeto. Eu vou pedir para ele aqui, só para vocês terem uma ideia, aplicar o padrão RMV. Vamos ver o que acontece, ó. 29, vamos lá, vamos aplicar o 2. Excelente escolha. Ó. Aí ele começa a falar para mim, ó, o que, que pode ser feito. Ó. Corredor com 10% de uma área útil de 108, pé direito de 2,70, a sala de estar 24 metros, cozinha, tá vendo? Que ele já me dá um padrão, ó, uma suíte, banheiro da suíte, o segundo quarto com 10 metros, terceiro quarto com 10 metros, e olha só que bacana. Aqui ele já entende que nós estamos trabalhando com um padrão, a gente vai ter uma pergunta ali na frente que vai nos ajudar também, tá? Na questão de hidráulica e elétrica. Mas vamos lá, vamos avançar. Aqui a gente já tem informação da nossa casa agora. Bom, ele vai vir para as próximas perguntas. E aí, revestimento e acabamento? O que que essa casa vai ter? Vamos lá responder para ele, né? Qual o tipo de piso geral da casa? Se deseja um piso diferente na área molhada, deseja gesso liso no teto, deseja massa corrida, eu posso optar, tá? Por elas duas ou por uma só. Não tem o que eu quero aqui, Robert. Eu posso escrever manual, tá? Fique à vontade para você colocar informação em cima do que você escrever, ele vai atrás. O que que eu recomendo? Sempre procure escrever mais próximo possível do nome técnico, tá? Não fique usando muita gíria, porque ele está programado para trabalhar em cima de norma. E aí pode ser que ele não entende alguma gíria de algum material que você deseja utilizar. Bora lá, vamos responder então?
Legal, já deu um resumo para nós do que a gente preencheu. E aí vamos agora para o bloco, dentro do bloco um ainda, a parte de instalação. Olha só que legal. Deseja informar a quantidade de pontos elétricos manualmente ou deseja aplicar o padrão RMV? O padrão, de novo, está em cima da norma, tá? A gente não vai fazer o cálculo, não pede para ele fazer o cálculo fora da norma. Então ele vai te dar em cima do que a norma está pedindo. Robert, mas eu quero colocar mais pontos. Aqui ele falou para mim que tem 2 pontos só, 2 tomadas, eu quero colocar 4. Não tem problema, tá? Ele vai te indicar o mínimo que a norma exige. Bora lá preencher? Então eu vou falar para ele que eu quero que ele aplique um padrão. Caso a sua obra vai receber energia solar, é importante você informar, porque ele vai utilizar dessa informação para fazer o cálculo estrutural, tá? Não deixe de informar. No nosso caso, a gente não tem, então vamos deixar em branco aqui. Vamos dar continuidade ainda, agora falando de lajes e forros, a gente vai continuar preenchendo o nosso orçamento. Lembrando que a gente está fazendo uma simulação como se a gente não tivesse um projeto, tá? Então o cliente deu uma ideia, agora a gente está buscando entender aqui o que que a gente pode chegar de valores. Vamos lá, continuar a preencher. Vamos para a parte de telhado. E aí ele faz algumas perguntas para nós, qual é o tipo de telhado, né, que você deseja na sua casa. É importante também você informar, tá? Detalhe, Robert, não tem alguma informação aqui, eu acho que poderia colocar mais alguma coisa. Quero colocar um detalhamento aqui no meu telhado. Informa, tudo que você informar, ele vai fazer a interpretação, tá? Não deixe nada de fora. Talvez você mude a forma de que você está perguntando. Por exemplo, ele tem um roteiro para seguir. Mas aí no meio você decidiu fazer alguma pergunta ali para ele. Então ele vai seguir em cima da sua pergunta, tá? Às vezes você pede para ele, fala, pô, eu queria, o que que você acha de eu colocar um telhado com a estrutura metálica? Ele vai parar o que ele está fazendo naquele momento, vai responder você e aí você precisa falar para ele, não, vamos continuar agora para o orçamento, vamos utilizar essa informação, vamos dar seguimento aqui para a gente poder conseguir chegar no resultado final, tá? Então, mas não deixe de fazer as perguntas a ele e colocar as informações que precisa. Bom, com todas as informações, a gente chega agora num ponto crítico, tá? Nós já estamos com as informações principais. Como a gente não está trabalhando com um projeto, a gente está em cima daquilo que o cliente deseja, a gente não tem essas informações, mas ele pergunta para você, ó, qual que é o tipo do solo? Você sabe qual é? Não, não sei. Se você não sabe, você coloca lá o 4 ou é misto, né? Muitos lugares acabam adotando isso daí, é misto. O ideal é que você tenha sim a sondagem, que você envie os dados para ele. Mas como você não tem e a grande maioria cai nessa besteira de não fazer sondagem, e eu indico sempre, faça sondagem, tá? Mas como aqui é parte de orçamento e ele te permite fazer esse orçamento sem a sondagem, a gente vai colocar aqui, vamos adotar, que é um misto, tá? Por conta de resistência, e aí a gente vai agora aqui informar que não existe a sondagem. Isso é muito importante porque ela é uma informação que vai ficar no seu documento, tá? Então, futuramente precisar de alguma consulta, ele vai fazer. Por que que é importante, tá? Duas coisas, a informação do telhado, a informação das placas solares, tudo que vai lá em cima, porque ele tá fazendo a somatória dessas contas, inclusive quando ele te pergunta quantas pessoas tem, ele vai fazer o cálculo da caixa d'água para ele entender quanto de peso que eu vou ter na minha estrutura, né? O que que eu preciso considerar. Então, agora aí, para a gente já ir chegando na reta final dessa etapa, ele te pergunta, ó, postos sumidores, considerando que a rede pública, o esgoto já está confirmado, não há necessidade. Se não fosse, tivesse que fazer a foz, o sumidouro, ele ia apresentar algumas informações para você aqui nesse campo, falando para você o tamanho do anel, questão de profundidade que você precisa estar utilizando, tá? Limpeza e finalização, tá? Eu gosto sempre de incluir na limpeza de obra, é muito importante a gente fazer isso. Muitas vezes passa despercebido, é um custo que a gente tem e ele precisa estar ali no nosso cronograma. Bom, ó, chegamos agora a uma parte bem interessante. Olha só, depois que a gente faz todo o preenchimento dos dados, ele nos pergunta, ó, fim da coleta de dados, agora com base na metodologia RMV, iremos gerar os seguintes documentos e cálculos. Memorial descritivo profissional. 2, lista de materiais agrupado e por etapa. 3, tabelas de mão de obra por etapa. 4, tempo estimado por etapa. 5, tabela de custo com margem técnica. 6, resumo geral com BDI aplicado. A gente tem a opção de estar gerando ele manualmente, um a um, e é o que eu recomendo sempre a vocês, ou o chat te fala, quer gerar todos? Ó, gera um por um. É mais fácil de você visualizar, de você interpretar as informações, e de você estudar o seu projeto, tá? Não é porque ele vai sair agora pronto para você que você vai falar, não, tá tudo bem, eu não preciso fazer uma análise. Não, é importante, a sua análise, ela é fundamental, tá? O chat está aqui para te auxiliar, mas não dispensa o profissional. Vamos pedir aqui o memorial descritivo, só para a gente ver como que fica?
E aí ele começa a trazer as informações para nós, ó. Então tudo que a gente escreveu está aqui. Isso é importante? Sim, muito importante. Mas, Robert, não é isso que eu quero. Agora eu preciso das informações, né? Eu quero a lista de materiais. Eu quero uma coisa mais profundo, né? Ou, entenda comigo assim, não está aqui o que eu quero. Ele já tem os dados, tá? Ele está treinando para poder te auxiliar na parte de orçamento. A partir de agora, que ele já fez a coleta, você pode fazer várias perguntas para ele que ele vai te informar, tá? Ah, eu quero um memorial, não está escrito aqui. Eu quero um memorial descritivo com a lista de materiais. Não temos essa opção, nós podemos pedir a lista de material ou o memorial descritivo, mas a gente pode pedir para ele, ó, agrupa as informações, porque agora ele já coletou os dados, agora fica mais fácil para ele poder trabalhar. E aí ele vai agora pensar, vai fazer todo o análise do dado e vai retornar para nós com a informação. Bom, clico para fazer o download e aí eu já recebo um novo material, ó, diferente do primeiro, né? Apesar do início parecer a mesma coisa, agora ele vem informando, ó, lista de material por etapa, ó, na fundação que você vai gastar em cima do que a gente conversou, tá? Ah, na alvenaria, quantidade de brócolis, lembrando que ele já coloca uma margem de segurança, tá? Mas Robert, ainda assim eu quero agora que você peça para ele que ele me entrega a lista de material de forma resumida, né? Eu quero tudo numa pancada só. Ou eu quero que ele me entregue a lista de material por fase, por etapa. Então eu quero saber o que eu vou gastar no meu bloco, no meu muro. Quanto que eu vou gastar no meu muro? Quanto que eu vou gastar na minha fundação? Quanto que eu vou gastar levantando uma alvenaria da parte, né, da casa? Tudo isso daí você pode perguntar para ele. Ah, eu quero ter uma ideia da tabela de mão de obra e o custo. Será que ele vai responder para nós? Tabela de mão de obra e tabela de custo. Como a gente está trabalhando com bastante informações e ele está indo atrás de normas, referência, você vai perceber que demora um pouquinho mais para a gente ter essa resposta, né? Então ele precisa processar, mas ele vai nos informar. Aqui ele deu para nós uma informação, ele está saindo aqui no formato de DocX, né? Que seria o Word que a gente trabalha. Vamos clicar aqui para a gente ver. E aí ele começa a trazer as informações para nós, ó. Então tudo que a gente escreveu está aqui. Isso é importante? Sim, muito importante. Mas, Robert, não é isso que eu quero. Agora eu preciso das informações, né? Eu quero a lista de materiais. Eu quero uma coisa mais profundo, né? Ou, entenda comigo assim, não está aqui o que eu quero. Ele já tem os dados, tá? Ele está treinando para poder te auxiliar na parte de orçamento. A partir de agora, que ele já fez a coleta, você pode fazer várias perguntas para ele que ele vai te informar, tá? Ah, eu quero um memorial, não está escrito aqui. Eu quero um memorial descritivo com a lista de materiais. Não temos essa opção, nós podemos pedir a lista de material ou o memorial descritivo, mas a gente pode pedir para ele, ó, agrupa as informações, porque agora ele já coletou os dados, agora fica mais fácil para ele poder trabalhar. E aí ele vai agora pensar, vai fazer todo o análise do dado e vai retornar para nós com a informação. Bom, clico para fazer o download e aí eu já recebo um novo material, ó, diferente do primeiro, né? Apesar do início parecer a mesma coisa, agora ele vem informando, ó, lista de material por etapa, ó, na fundação que você vai gastar em cima do que a gente conversou, tá? Ah, na alvenaria, quantidade de brócolis, lembrando que ele já coloca uma margem de segurança, tá? Mas Robert, ainda assim eu quero agora que você peça para ele que ele me entrega a lista de material de forma resumida, né? Eu quero tudo numa pancada só. Ou eu quero que ele me entregue a lista de material por fase, por etapa. Então eu quero saber o que eu vou gastar no meu bloco, no meu muro. Quanto que eu vou gastar no meu muro? Quanto que eu vou gastar na minha fundação? Quanto que eu vou gastar levantando uma alvenaria da parte, né, da casa? Tudo isso daí você pode perguntar para ele. Ah, eu quero ter uma ideia da tabela de mão de obra e o custo. Será que ele vai responder para nós? Tabela de mão de obra e tabela de custo. Bom, aí ele já deu uma informação para nós. Você reparou que cada vez que eu faço uma pergunta para ele, ele já te fala para mim, ó, quer um resumo do BDI, o cronograma físico? Olha aqui em cima também, ó. Quando eu fiz uma pergunta para ele, ele vai nos sugerindo algumas informações, né? Isso é muito bacana. Como eu falei para vocês, vocês podem solicitar várias coisas para ele que ele vai te entregar. Ah lá, passou agora aqui a nos entregar a tabela de mão de obra, a tabela de custo por etapa. Então agora ele informa para nós, olha.
Fundação, você vai precisar de 3 dias, né? De pedreiro, 4 dias de servente, 2 dias de armador. Robert, está faltando aqui colocar o carpinteiro. Você pode detalhar também. Você fala, não, eu tô com uma equipe, tá? Aqui ele está fazendo um cálculo em cima, de uma média. E a gente entende que na obra, no dia a dia, para quem executa a obra, principalmente em bairro, né, até mesmo em condomínio, sabe que muitas vezes o nosso pedreiro é o cara que faz tudo, né? Inclusive armação. Então ele tá com base naquilo que a gente faz, tá, gente? Não é. Aqui a gente não programa nada para que não reflita o que acontece no dia a dia. Mas a gente sempre permite, e o sistema permite isso, que você adicione as informações necessárias. Então, quero colocar na minha fundação, quero entender o cálculo do meu pedreiro, do meu servente, do meu carpinteiro. Eu já sugiro que quando vocês iniciarem, vocês já informam o que você tem de mão de obra. Quando você informa a quantidade de mão de obra, o prazo que você tem, olha, eu tenho 5 colaboradores assim, assim, assado, e eu tenho 6 meses para entregar essa obra. Ele vai fazer em cima das informações que você passar para ele. Aí ele vem a parte de tabela de custo, vem aqui com base no material, lembrando que essa base de material ele pega uma média lá da tabela Sinap. É importante que com a lista de material você faça o seu orçamento aí em cima do que realmente está acontecendo no seu bairro, tá? Não confia. Ah, eu fiz uma obra lá na Zona Sul, o preço da tinta estava 100. Será que na Zona Norte também é o mesmo 100? Se chega lá é 110 e você está considerando que é 100. Então tome muito cuidado, tá? Questão de material. Olha só, aqui ele jogou para nós uma opção. Quando eu vou fazer o orçamento, eu sempre peço para ele colocar uma cota de segurança de 5%, tá? E aí, nós temos algumas aulas que a gente fala o porquê que a gente está utilizando. Aqui, como eu não coloquei nada e venho pela complexidade da casa, 120 metros, a gente começou só a soltar umas informações, sem um projeto, sem nada, ele está falando, ó, material com margem de 30%. Se você não tem projeto, ele sabe que na hora, né, é o que a gente passa muito aqui no escritório, tá? O cliente chega para nós e pede um orçamento de uma casa com 2 cômodos. Quando chega de fato para ele validar o nosso projeto, para a gente realmente avançar, aquela casa passa a ter 4 cômodos. Então a gente sabe que realmente acaba tendo um custo maior com o material, mas não se apega a esses 30%, tá? Você pode vir agora para ele e falar para ele, ó, faça o cálculo, ó, vamos pedir para ele, refaça os cálculos com uma margem de 5%. Então ele vai refazer o cálculo. E aí volta de novo. Tá vendo que é importante você revisar aquilo que está no papel? Não é porque o chat está te entregando que você vai fechar os olhos, tá? A responsabilidade técnica é sua. E aí ele já mudou, ó, material de margem com 5%. Se a gente pegar o anterior, a gente já tem uma bela diferença, né? Então é importante, tá? Sempre vai lá, 7 mil, tá? Com arte com material, 8 mil, aqui tava dando 30%, já um valor aí, né, de 10.140. Então tome muito cuidado, tá? Revise sempre os dados, é muito importante acontecer isso. Robert, agora eu preciso de uma EAP. Vou pular todas as etapas, eu quero uma EAP dessa obra. Ele vai nos gerar essas informações, tá? O que é bacana aqui? Você está vendo que deu para nós a informação em Excel, em Word? Você pode solicitar que venha em Excel? Pode. A partir de agora, o chat é seu. Você conversa com ele, pede para ele da maneira que melhor fique para você, ó. Que ele passou para nós. Bacana, eu tenho uma estrutura, tá vendo que aqui ele dá só a estrutura para nós, mas a gente ainda precisa de mais informações, né? Olha lá, ó, gestão do projeto, planejamento inicial, contratação de equipe, é todo um processo detalhado, ele vai nos informando. E caso você queira abrir algo mais ainda, eu quero separar, eu quero, dentro da execução aqui das sapatas, eu quero uma coisa mais detalhada. Você pode pedir para ele, falar assim, chat, me detalhe aqui o serviço de fundação. Então ele vai abrir para você carpintaria, armação, tudo isso para facilitar a sua vida. E por último, o que você vai fazer? O que com essa estrutura? Inclusive, se você não assistiu, nós temos uma aula no canal que vai te mostrar como que você utiliza as informações do chat para direto para a planilha de cronograma e controle de obra. Você vai pedir para ele, falou, agora eu quero que você me dê uma EAP completa, onde você entrega para mim o serviço, o tempo que isso vai demorar para acontecer, o melhor sequenciamento. É claro que agora, para essa parte da EAP, é fundamental que você indica qual que é a mão de obra que você vai estar utilizando. Caso contrário, ele vai te dar uma informação muito vaga, porque ele vai entender o quê? A gente fez uma programação para que ele se baseia sempre em 10 dias de trabalho, a equipe em um determinado serviço, então ele replica isso para todos os outros.
coloque a informação que você tem. Não tem a informação certa, Robert, coloca o mais próximo do que você imagina, certo? Então é isso daqui que o chat ele te proporciona e aí dentro dos relatórios tem um monte de coisa. Eu quero criar um cronograma físico, sim, né? Dentro dessa estrutura ele vai estar gerando para nós. Ele pode gerar imagem também. Você pode solicitar para ele que ele gere imagem para você. Olha só aqui, de novo, está dizendo para nós, está em Word, que vai ser 52 dias. Então você já tem uma ideia, mas aí você pode passar para ele a quantidade certinha de colaborador que vai facilitar muito a sua vida. Robert, eu estou com uma dúvida aqui. Qual cimento que eu uso? Vamos perguntar para o chat. A gente pode fazer perguntas entre os nosso orçamento, tá? Olha lá. Como a gente está conversando sobre o orçamento, ele vai imaginar que o quê? Nós estamos conversando sobre esse projeto. Então, ó, para a obra João Silva, o padrão residencial médio, estrutura convencional e uso de blocos de concreto e vedação, o cimento ideal é o CP2 e 32. Aí ele vem falando para nós, ó. Recomendações técnicas, cimento Portland composto tal, aplicado em fundação, tá, 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 tá. Por que ele? Aí ele dá as informações. Tá vendo que ele te ajuda naquele dia a dia, aquelas perguntas que a gente tem, né? Aquelas dúvidas, você pode estar utilizando também o chat como seu assessor aí para te auxiliar. Bacana? Bom, lembrando que é assim, tá? As informações ele coleta direto do TCPO e dos da tabela Sinap. Nem sempre os valores que estão lá reflete a nossa realidade no momento. Então tome muito cuidado com a questão de material, mão de obra. Eu sempre recomendo que vocês peguem todas essas informações e que vocês joguem para uma planilha em Excel. Você pode pedir para ele fazer aqui em Excel, tá? Gerar em Excel os relatórios e que você deixe um campo lá para alimentar de forma automática ou manual, aí fica a sua gestão, qual que está o custo unitário deste material, o valor da sua mão de obra, para que você tenha realmente um valor bem aí próximo da realidade, que você não tenha nenhum problema. Lembrando sempre, considere uma margem de segurança, porque como obra, ela, por mais que a gente faça uma boa gestão, uma boa programação, sempre acontece algum imprevisto. E essa é a RMV Orçamento, né? Um chat personalizado que todo dia nos ajuda aqui no nosso escritório, seja os nossos engenheiros, os nossos assistentes, de forma aí a brilhantar o nosso trabalho e, claro, trazendo mais segurança, mais tranquilidade, mais assertividade, que afinal é isso que a gente precisa, né? Ó, lembrando que esse equipamento, essa ferramenta, ela não dispensa o profissional, tá? É importante sempre que o engenheiro, o arquiteto, o técnico, o agente responsável pela essa obra faça o acompanhamento, faça a revisão das informações que estão aqui, porque afinal você tem a responsabilidade técnica da sua obra. Então, tudo que alguém fizer para você, seja o chat, seja um assistente humano, é importante você estar conferindo. Quer conhecer mais? Quer saber como que faz a integração dessa informação aqui do chat com a planilha de controle 360, aonde você vai ter assim a sua gestão tudo em um lugar só? Já pensou? Informação para fazer o orçamento. Tira a EAP aqui, joga lá para uma planilha, a planilha te dá o sequenciamento do seu cronograma físico-financeiro, te dá em gráfico Gantt, também te dá um relatório ali de como que está a sua produtividade. Na mesma planilha você pode fazer a solicitação de medição para o seu cliente. Olha só, tudo isso em um único lugar. Precisa de diário de obra? Na planilha também você tem ela lá para você conseguir fazer. Preciso fazer uma anotação de algum acontecimento, Robert. Eu posso utilizar na planilha? Tem uma aba exclusiva para você colocar o que está acontecendo na sua obra, fazer um checklist. Se você precisar, você vai encontrar gráficos, dashboard, tudo isso para te ajudar no seu controle, na sua gestão. Então não perca tempo não. Ó, faz a aquisição desse chat RMV Orçamento e já clica também aí para poder assistir as aulas que onde informa para você como que utiliza essa planilha, como fazer uma planilha bem feita, tá tudo lá, informação fresquinha para você. Com certeza vai te ajudar aí no dia a dia. Então, ó, não perca tempo não, hein? A gente se encontra lá dentro da nossa plataforma.